Agora é o momento de ouvir nosso correspondente internacional, Dr. Denis Munhoz, que traz direto dos Estados Unidos as principais notícias da semana. Boa noite, Dr. Denis. Muito boa noite, Cristina. Muito boa noite a você, amigo e amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Os nossos destaques dessa semana aqui dos Estados Unidos. O jogador de futebol do Los Angeles Lakers, LeBron James, acaba de quebrar um recorde que durava 39 anos. Ou seja, ele tem 38 anos, quando ele nasceu já existia esse recorde. Ele quebrou agora, atingindo um total de 38.390 pontos. A partida foi interrompida quando ele alcançou esse número. Jogadores, parentes entraram na quadra, cumprimentaram, e nossos parabéns também a LeBron James, o jogador do Los Angeles Lakers, de 38 anos, que acaba de quebrar esse importantíssimo recorde da NBA, que é a Associação de Basquete dos Estados Unidos. Na última terça-feira, o presidente Joe Biden fez o seu discurso, o famoso discurso anual do Estado da União, e pela primeira vez ele fez esse discurso com uma maioria republicana no Congresso. Até então, do ano passado, a maioria era democrata do partido dele, e agora ele fez com essa maioria republicana. Ele exaltou a administração, falou sobre a vitória sobre a Covid, que praticamente já não existe mais problemas com a Covid nos Estados Unidos, e alguns outros pontos de trabalhos assistenciais, programas assistenciais à população mais carente, etc. Mas ele foi depois duramente criticado pelo Partido Republicano, que em alguns dos pontos que ele falou no discurso, e o Partido Republicano se insurgiu contra isso, principalmente na área de saúde. Por quê? Os planos de saúde cada vez mais caros e obrigatórios aqui nos Estados Unidos, desde a época do então presidente Barack Obama, ele vem estrangulando a classe média. E muitas reclamações que está praticamente impossível de se fazer plano de saúde, os reembolsos, a parte que a pessoa tem que arcar é muito elevada. E por outro lado, se critica que aquele imigrante ilegal que está aqui nos Estados Unidos, que não tem plano de saúde, ele acaba sendo atendido pela rede pública e ele não tem dinheiro para pagar, e praticamente é o Estado que cacifa essa despesa que ele teve. Ou seja, o contribuinte americano acaba pagando pela assistência médica ao imigrante ilegal, que não contribui nem com o imposto de renda e nem tampouco com o sistema de saúde dos Estados Unidos. Também se criticou muito a taxa de juros, recorde dos últimos 41 anos, a inflação, também recorde desses últimos 41 anos, e o presidente Biden, até agora, ele e sua equipe econômica não conseguem estabelecer um rumo para efetivamente diminuir a inflação. Ela atingiu um recorde de 9,1, fechou o ano a 7,5, ou seja, a inflação anual de 2022 aqui nos Estados Unidos foi superior à inflação do Brasil. A gente nem imaginaria isso há um tempo atrás. Então, várias críticas aí ao presidente Joe Biden, principalmente por parte do Partido Republicano. O terremoto, que infelizmente já quase 12 mil mortes confirmadas, e os Estados Unidos já se colocaram à disposição para auxílio humanitário, econômico aos governos da Turquia e da Síria, e provavelmente já começou essa remessa de alimentos e de medicamentos a esses países. É lamentável, realmente um episódio muito triste para a história mundial. E também vamos falar um pouquinho sobre o balão chinês, que foi abatido. A China, que falava que houve um excesso, que não precisava ter abatido, que afinal de contas era um balão meteorológico que se desviou. Uma coisa meio difícil da gente engolir, Porque, primeiro, a China nunca esteve muito preocupada com ecologia, meteorologia. Segundo, será que ele desviou tanto assim? E outra, se desviou, não seria o caso de avisar as autoridades norte-americanas sobre a existência desse balão? E segundo o que se divulgou aqui através do Serviço Secreto Americano, esse não é o primeiro caso, não é um caso isolado. Já havia ocorrido pelo menos mais 4 casos aqui nos Estados Unidos com esses balões chineses, que até então, segundo o próprio governo de Pequim, alega que se trata de balões meteorológicos, de parte científica. Ainda não houve uma divulgação sobre o material que foi encontrado depois
que o caça americano abateu em cima do oceano esse balão, mas provavelmente ainda vai passar pelo serviço secreto, sobre algumas triagens, etc. Depois algo deve ser revelado. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos, para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.